Olá, meu amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes também, todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas, encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade e da programação encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais: a felicidade, tão sonhada, tão buscada, está próxima de nós. Só que para colocá-la dentro do coração, precisamos arrancar dele a ervadania dos vícios e defeitos. Então, vamos colocar mãos à obra? E nesta quarta-feira, dia 24 de junho, nada melhor do que uma passagem dos Evangelhos. E hoje é de Marcos, onde Jesus diz o seguinte: E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas para que ali também pregue, porque para isso vim. Interessante essas palavras de Jesus, não é? Vamos repetir, que nos foram trazidas por Marcos. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como o significado do conceito tem sido erroneamente interpretado, é razoável recordar que, semelhante afirmação, o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais da vida. E normalmente quando a gente pensa em pregação, é simplesmente falar, não é? Mas Jesus veio não só para nos falar da lei de amor, mas veio principalmente para viver e para exemplificar aquilo que nós deveríamos fazer para chegar à tão sonhada felicidade. E, para os dias de hoje, a missão de ensinar está muito desmoralizada, não está? Antigamente, o professor era tido como alguém importante. Hoje, ele tem menos importância que o aluno e menos importância do que a família do aluno, porque normalmente na hora em que vamos analisar uma situação ocorrida, a palavra do professor quase não vale. É o que a gente vê nos dias de hoje. E a ciência oficial já dispõe de cátedras, a política possui tribunas e a religião fala de púlpitos. Só que isso aí é simplesmente o falar, não é? Aonde fica a segunda parte da missão de Jesus? Todo mundo entra neste ditado, que é muito atual. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Somos muito bons em pregar, mas na hora de colocar em prática aquilo que nós pregamos, a gente foge, não foge? Por que isso? Porque ainda somos pessoas incoerentes. Não existe coerência entre o que a gente fala e o que a gente age. Por isso que a gente coloca em prática o ditado: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Contudo, os que ensinam, com raras exceções que são louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras na atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque
os ouvintes também se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Por isso que nós temos tantas pessoas mau caráter hoje em dia. Por quê? Seguem o exemplo. Que a pedagogia mais influente não é a pedagogia da palavra, não. É a pedagogia do exemplo. Eu faço um pequeno parêntese aqui e pergunto para você. O que você está exemplificando na sua vida? Fecho o parêntese para afirmar que toda dissertação, toda aplicação no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso. Pregou a verdade, apresentou a verdade em todos os lugares. Fez discursos de renovação, comentou a necessidade do amor para a resolução dos nossos problemas. No entanto, ele misturou palavras e testemunhos vivos. Desde a primeira manifestação do seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, então, vamos ver como é que Jesus compreendia. Além de falar, nós pregamos pelos nossos sacrifícios da vida, né? E nos deixou o divino ensinamento nesse sentido. Conta-nos o Evangelho que o Mestre vestiu uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Então está na hora da gente parar um pouquinho, pensar. Estamos ouvindo falar sobre Jesus? Estamos vivendo em um mundo muito conturbado, em que a verdade, a fé estão desmoralizadas? E normalmente a gente joga a culpa nos outros, não é? Mas vamos parar e pensar e analisar. A nossa conduta é um exemplo? Ou nós também utilizamos o ditado, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço? Se continuarmos assim, não tem problema. Mas dia menos dia vamos ter que nos corrigir. Até lá, vamos continuar sofrendo, porque, infelizmente, não estamos aí respeitando a lei divina. A lei divina é a lei do amor. E dentro dela existe a lei de ação e reação. E aí a gente compreende que para cada ação nossa existe uma reação igual. E nós, como seres inteligentes da criação, com certeza já compreendemos que fazer o bem é muito melhor do que fazer o mal. Então, vamos procurar ser o exemplo. Na família, no trabalho, com os amigos. Podem chamar de você de desatualizado, de anacrônico, de bobalhão. Não tem problema. Porque todos nós, fazendo isso, vamos receber a recompensa quando retornarmos à pátria espiritual. Aqueles que fazem o contrário também recebem a recompensa, com mais dor e mais sofrimento. Pense nisso e até amanhã no amanhecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então.